Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais, o Ave Mais e a 1xBet, assim como toda a plataforma, são parceiros. Você pode ganhar dinheiro com uma aposta, sim, você dobra a primeira aposta colocando Ave Mais como uma palavra promocional. E aí se você colocar 100, vai para 200, você faz uma gordura, aposta e ganha o seu dinheiro. A 1xBet paga rápido, paga bem. Tá aqui no primeiro comentário, entra lá e ganha o seu dinheiro. Tá chegando aí o final de semana com tabelas de jogos, enfim, muita coisa acontecendo. Vem pra cá. Nós fizemos ontem uma entrevista de quase 2 horas no canal Atenção Vascaínos com o gerente executivo de futebol, Carlos Brasil. E para quem quer curtir, tá lá gravado, acho que vale a pena, apesar da brincadeira no final de que talvez 2 horas gravado ninguém aguente. Eu, como vascaíno, adoraria. Acho que é muito importante você ver para você ter uma ideia. Eu queria falar sobre diferenças, queria falar sobre escolhas, mesmo com as diferenças. Você não tem ideia quando você, na sua empresa, precisa trazer alguém para reforçar o seu time de almoxarifado. O que você faz quando você tem essa necessidade? Você vai, de repente, procura num RH seu uma lista de pessoas que tenham deixado currículo. E aí você vai em cima de vários aspectos. Aquele que tem experiência profissional, aquele que tenha um salário que ele pediu que seja dentro do seu orçamento. Você faz os seus critérios. E você quer contratar o melhor. Você quer contratar o que dê resultado para a sua empresa. E nem sempre dá. Existem situações que não são unânimes. Aliás, não há unanimidade em tudo. Porque você, para ter unanimidade, você... Olha, eu não sei nem mensurar o que é uma unanimidade. Você contratar um funcionário para o seu almoxarifado, se ele fizer um bom trabalho, ele vai ser uma unanimidade. Mas antes, não tem como. 10 amigos seus dizem que trabalharam com esse cara. E aí você tá quase certo que o negócio vai dar bom. Vamos dar um pouquinho um exemplo. Você vai fazer um jantar e você contrata um chefe de cozinha, por indicação. Você não conhece ninguém. Vai fazer um jantar especial para um grande amigo seu que mora fora. Você pede detalhes para um, para outro. E aí o chefe de cozinha é um cara que faz um jantar maravilhoso. Porém, alguém que vai jantar naquele dia não gostou muito de um tempero, achou aquela entrada meio fora de prumo. E tem gente que também você consultou que disse, olha, ele é bom, mas ele é melhor em comida brasileira do que comida estrangeira. O teu amigo veio lá de fora. Então, gente, não tem como a gente viajar que todas as decisões da nossa vida são decisões que vão agradar a todos. Imagina um mundo em que todos tenham opiniões semelhantes. Olha só que coisa chata, né? O legal é a diferença. O legal é você pensar e tentar se adaptar ao diferente. Foi assim a criação, não foi? Adão e Eva. Você tinha alguém que precisou de um outro diferente, em todos os aspectos, para o mundo evoluir. Assim conta a história. Então, se a gente pensa que desde a criação é assim, as diferenças são necessárias, os átomos têm que ser diferentes, as cores precisam ser diferentes, e quando juntas, fazem uma cor melhor. Tudo isso para que a gente chegue a uma conclusão que realmente o treinador de futebol é uma atividade como outra qualquer, que depende de alguns aspectos fundamentais. Claro, você, para fazer uma escolha de um treinador de futebol, você leva vários pontos em consideração. Trabalhos que ele fez, currículo, comportamento, escolhas técnicas, plano de jogo, dia a dia dele, como ele é quando discute certos assuntos, se ele é uma pessoa aberta a diálogo, se não é,
se é uma pessoa de temperamento forte ou se é uma pessoa mais introvertida. Vários aspectos pesam para que você chegue a um nome. Mas são tantos aspectos que em algum deles você vai errar. Como nós não somos perfeitos. Eu me considero um bom profissional, me considero uma pessoa correta com os meus processos. Estou aqui usando as palavras que são usadas pelos gestores de futebol hoje. Eu tenho os meus horários, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho a minha apuração. Eu, quando faço uma entrevista, eu me preparo. Na minha profissão, eu sou um profissional que me considero ser bom. Mas acho que em alguns momentos me estico muito. Acho que em alguns momentos eu sou muito duro. Acho que em alguns momentos eu preciso ouvir um pouco mais. Sou humilde, apesar de muita gente achar que não. Sou humilde o suficiente. Claro que eu tenho muita autoconfiança naquilo que eu faço. Mas como ser humano, eu tenho os meus defeitos. Claro que tenho, graças a Deus os tenho. Sou uma pessoa mais dura, mais ranzinza, talvez pelo tanto da idade, mas sou uma pessoa amiga, sou uma pessoa que gosta, enfim. Estou falando um pouquinho de mim aqui, me desculpe, talvez seja um defeito de querer falar um pouquinho de mim como exemplo, mas não, eu não sou exemplo para nada, aliás, ninguém é exemplo para nada em tudo. Eu posso ser um exemplo, sei, por exemplo, para a Jéssica Dias hoje, ela me admira, porque eu ajudei, dei vários toques, como para muitos profissionais, como eu tenho uma admiração enorme por grandes profissionais, como Heraldo Leite, foi um cara que me ajudou muito, foi um espelho para mim na minha profissão. Mas os defeitos, as diferenças, fazem as pessoas se completarem. Imagina pra gente que quer o nosso time jogando futebol, que quer o nosso time dando alegria, fazendo gols e vencendo. É bom a gente sempre lembrar, porque parece que nós esquecemos que numa competição com 20, só um vence. É a máxima de que o Vasco vai virar SAF, vai ficar imbatível. Não, não vai. Não vai. Entendam isso. Mas pro torcedor que é apaixonado, é difícil dele mensurar isso. E na cultura do futebol, o mesmo acontece com o treinador, que é escolhido pelos dirigentes de forma muito mais visceral do que com a cabeça. Os nossos dirigentes se influenciam, estragam as escolhas, fazem questão de estragar, fazem questão de mostrar que precisam ouvir A, B ou C, ou sentir a voz da massa, ou entender o que aquele amigo fala. O gestor, ele precisa ter uma cabeça. O gestor, ele precisa ter uma convicção. O gestor precisa conhecer aquilo que ele gerencia. A escolha do treinador talvez seja a escolha mais difícil de se fazer no futebol. Sempre foi. Porque o jogador, se não for bom, você substitui por outro e o time continua andando. Ah, mas o técnico também. Se o técnico não for bom, você substitui o técnico e bota outro. Qual é a certeza? Eu citei ontem no canal, e o admiro, para mim, é um exemplo de vida, é o treinador que eu mais me relacionei na minha vida, meu querido e amado Antônio Lopes, um cara que eu tenho um carinho, um cara que eu me emociono toda vez que encontro. Antônio Lopes tem frases pinçadas, como ele mesmo diz, quando ele fala que a sorte deve te acompanhar, porque sem sorte você chupa um picolé e pega uma pneumonia. Eu acho que sem sorte ninguém vai na vida. Você precisa ter competência, você precisa ter seu trabalho bem estudado, mas você precisa ter estrela, você precisa ter uma sorte, você precisa ter um caminho a ser trilhado. Isso às vezes demora, mas às vezes acontece se você persistir no seu trabalho. A sorte ajuda aqueles que trabalham. Você pode ter certeza disso. E eu acho que o treinador de futebol, ele precisa estar ungido. E ontem, quando eu vi a entrevista do Carlos Brasil, eu parei para pensar numa coisa que juntou muito com a entrevista que eu ouvi do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que eu tive a mesma interpretação do comentarista do Sport TV, o Maurício Noriega. E eu parei para pensar e fiquei pensando assim, será que isso é possível no futebol? O Abel Ferreira deixou entender um pouco que, do jeito que o Palmeiras joga hoje, do tanto que se repete, do tanto que joga, do tanto que erra e acerta, os jogadores hoje não precisam de um treinador na beira do campo. Precisam muito mais de um gestor, porque cada jogo é uma história.
Um dia um não vai gostar do outro, um dia um vai reclamar que o passe não foi legal, naquele jogo um não vai estar tão bem, e vão acontecer ali as farpas, né, as rusgas, e aí entra o treinador como bombeiro, como gestor. Mas ajuste de posicionamento, ajuste de mecânica de jogo, ajuste de processos em campo, com as repetições, com o tempo, vai acontecer. Eu tive a oportunidade de ver isso muitas vezes. Técnicos como Joel Santana, como Antônio Lopes, e perdão aos mais jovens se cito as coisas antigas. Eu ontem inclusive li um torcedor dizendo que, um assinante nosso aqui dizendo que eu falo muita coisa das antigas, o futebol mudou. A essência não mudou, amigo. A essência não mudou. Os conhecimentos de bola são os mesmos. Você evolui em termos de ideias, mas as ideias podem ser vistas, podem ser copiadas e podem ser aperfeiçoadas. Então, quando eu cito esses treinadores, porque são aqueles treinadores que em intervalo mudavam, que faziam o contraveneno a um treinador adversário que colocava 2 atacantes e você botava 3 zagueiros. Você deixava um zagueiro na sobra para marcar os 2 atacantes. Ou então, quando colocava 2 laterais em cima do seu lateral esquerdo, se forem direitos, você reforçava com mais um volante para fazer a marcação, ou então você colocava um ponta para jogar nas costas desse lateral e orientava o seu volante. Ajuda, porque vai sobrar lá na frente. Ganhou aqui, mete lá, porque os 2 vão estar jogando aqui em cima. Essas estratégias, muita gente sente durante o jogo. Os profissionais bons pensam nisso. Mas os processos são os mesmos. Tem muita gente que acha que um time que quando joga com 11 jogadores joga de uma forma e quando perde um jogador não vai saber. Não, é treinado. Tem times que treinam às vezes sem 2 jogadores para entender a dinâmica, o posicionamento. A Batalha dos Aflitos, para quem viu o filme, aquela batalha do jogo do Grêmio, que o Grêmio vence o Náutico com um gol do Anderson, com 9 jogadores, aquilo ali foi montado, aquilo ali foi estudado. Perspectivas que podem acontecer. Claro que aquilo foi trabalhado há muito tempo atrás. Não é você, amanhã a gente vai ter 2 jogadores expulsos. Não é isso. Mas você treina processos. Você treina o seu dia a dia. Como eu aqui. Eu já tenho isso aqui como mecânico. Eu tenho a minha ideia, eu tenho o meu pensamento, eu tenho o meu roteiro na cabeça. Quando eu vou fazer uma live, quando eu vou fazer um programa, quando eu vou fazer um trabalho para vocês, um vídeo, é tudo roteirizado. A gente abre uma pasta num Drive, coloca tudo roteirizado, porque quem vai fazer a live nos bastidores vai estar lá seguindo aquele roteiro. Então, existem processos. E quando você domina esses processos, as coisas saem muito mais tranquilas. É como ontem eu fazer uma entrevista com o Carlos Brasil, para que interrompê-lo? Está dando resultado, ele está falando, ele está querendo falar. Não dá para interrompê-lo, deixa ele falar. E eu acho que no futebol, isso talvez seja uma grande utopia, mas pode ser que aconteça. E eu sinto que o Vasco, num momento tão importante da vida dele, de uma mudança de processo de associação para o modelo sociedade anônima, muito mais profissional com grana, pode estar buscando a escolha de um profissional que, como eu disse inicialmente, não vai agradar. Não vai agradar a mim, a você. Mas você que está aí atrás, talvez você goste. Talvez aquele seu amigo, talvez goste. Porque somos diferentes, porque existem diferenças. E eu acho que esse é um papel que a gente tem que começar a aceitar, nós torcedores que somos tão passionais, da gente parar de achar que o nome vai resolver. Como disse o Carlos Brasil ontem, o nome minimiza. Claro, óbvio que o grande nome com grandes trabalhos vai ajudar. O Messi seria um grande reforço para o Vasco? Ora bolas, claro que seria. Mas por que ele foi para o PSG e não foi campeão? Porque não necessita somente do Messi ser campeão. Existe um processo grande, uma engrenagem. Ninguém ganha sozinho. Então o nome, ele tem a possibilidade de dar mais certo porque experiências esse profissional passou. Porém, esse profissional se passou por experiências que ele não passou agora, talvez ele se confunda. Vamos ao rival. Rogério Ceni, treinador do rival, tão cogitado. Renato Gaúcho, treinador do rival, demitido. E aí vem o Jorge Jesus, que era um treinador que fazia trabalhos em Portugal, sem grandes conquistas, ganhou lá com o Benfica, tá?
mas vem para cá e ganha tudo. Pelo trabalho dele? Sim, porque eu também acredito nisso. Que nenhum treinador é vagabundo, nenhum treinador é preguiçoso. Todos são profissionais, gente. Todos acordam de manhã, todos trabalham, todos planejam, todos gostam de fazer aquilo que eles fazem. Todos têm a certeza que estão fazendo o melhor. Nenhum deles larga. Vou treinar hoje não, hoje vamos para a praia. Não, todos são responsáveis, são grandes oportunidades, são profissionais bem pagos, que têm dinheiro como um objetivo, que tem carreira curta, uma carreira muito mutante a treinador. Então, quando não dá certo, não é por falta de trabalho. A gente quer ter as nossas assinaturas. Não, mas não tem uma jogada ensaiada, não tem uma ultrapassagem, né? Mas o trabalho no geral, eu acredito que seja feito. Os treinadores são treinadores que trabalham muito. Mas aí tem aquela coisinha da estrela, da sorte, do momento, da hora. E isso você não contrata. Isso vem. E eu acho que um ambiente, uma áurea é muito diferente. Vou dar um exemplo de 2011 da Copa do Brasil. O Vasco vivia um momento horroroso no início de 2011, com um treinador que era o Paulo César Gusmão, que foi demitido e que não estava dando liga, um problema sério. E aí o Vasco contrata o Ricardo Gomes. Um cara completamente oposto, um cara mais da paz, de apaziguar, um gestor. O Vasco vai no mercado, traz um Diego Souza que estava afastado no Atlético Mineiro, o Alexandre afastado no Internacional, jogadores com discurso grande, são nomes, mas, né, que queriam novas experiências, não são nomes que já estão na crista da onda e trocam A por B, que é uma coisa diferente. Vem para o Vasco e o time dá liga porque são jogadores com os mesmos objetivos e não dá muito para explicar isso, mas o ambiente ajuda. E acho que hoje o Vasco está certo nessa dúvida, está certo nesse caminho de escolher tanto. Porque a gente está jogando uma competição que é uma competição difícil, mas é difícil muito mais de se ver do que se jogar. A Série B é muito fraca. O Vasco tem condição de ganhar do Cruzeiro domingo, sim, acho tranquilo, dá para ganhar, não é nenhum bicho-papão. O Cruzeiro, o Vasco consegue vencer e chegando lá em cima, vai brigar para subir. Está andando legal, tem 12 rodadas, mas está andando legal. E como aconteceu no jogo com o Náutico, em que se o Emílio Faro não tivesse ali, como ele disse nos bastidores da Vasco TV, vão com Deus e sejam felizes. É isso, é não inventar muito num grupo que tinha um treinador muito contestado, como o Zé Ricardo, mas que deixou um legado ali dentro. De um time que pelo menos marcava bem, não tomava gol, arrumadinho. Fraco no ataque, precisa melhorar, todo mundo sabe disso. Mas que jogou. Você poderia pensar, caramba, perdeu o treinador. Como é que vai ser? Vai perder a ideia, o processo, o papo, a resenha? Não, andou. Porque é possível. É possível. Porque o treinador na beira do campo que fica, ele tem que ter essa dose de sorte. Só que sorte você não contrata. Na vida você não tem sorte no mercado. Você precisa batalhar por ela. E acho que no futebol, ainda mais, a estrela ela precisa brilhar, a estrela precisa acontecer. O Vasco tinha um grande capitão, um grande jogador que foi Alcir Portela. Cara, que Deus o tenha, seu filho André, um grande beijo. Alcir sempre foi auxiliar eterno no Vasco, mas nunca foi protagonista. Porque quando assumia o time profissional, quando um treinador caía, ele ajustava o time, mas não tinha o brilho. E não conquistava grandes títulos, mas era um cara querido que se mantinha lá porque ele era o bombeiro, ele precisava estar ali. O Flamengo tinha um profissional, Carlinhos, que ao contrário, tinha a estrela, porque era o auxiliar que entrava e dava jeito. O Marcão, que foi no Fluminense recentemente, da mesma forma. Quantos auxiliares deram certo? Quantos auxiliares entraram e ficaram? E quantos entraram e não foram à frente? Oswaldo de Oliveira era auxiliar no Corinthians, do Parreira, e foi, e virou um grande treinador. Então tudo isso tem um ingrediente muito grande. Eu acho que o Vasco está pensando bem na hora certa para não cometer erros
não só ver os dirigentes do Vasco não pensando com o fígado. Mas volto a dizer, se vier o Zé, o João, o Joaquim ou o Paulo, não vai ser unanimidade. E quem está lá dentro não pode se influenciar por isso. Precisa ter cabeça fria, porque assim fez o Tite ser treinador da seleção por 2 Copas. Quando Andrés Sanches, lá 2000 e bolinha, perdeu para o Tolima uma pré-Libertadores, não demitiu o Tite, que foi depois campeão do mundo com o Corinthians. E foi para a seleção e está indo para o seu 2º Mundial. Porque ali ele viu convicção, vou manter. Acho que o trabalho é bom. Mas o dirigente brasileiro é raro fazer isso, muito raro, porque todos são influenciáveis. E eu fico feliz quando pelo menos vejo do Carlos Brasil, que é um sujeito que não tem nome, mas que me parece estar antenado, junto com a própria empresa 777, de buscar um profissional que seja dentro do padrão importante para o Vasco internamente, sem pensar no externo. E não é porque nós não somos importantes, imprensa e torcida somos, mas se você gerir com a cabeça de quem está fora, você não vai conseguir e vai enlouquecer. Sabe por quê? Por causa do início do meu papo. São todos diferentes, todos pensam diferentes. Eu tenho uma predileção, você tem uma predileção, o outro tem uma predileção. Quem escolhe não pode ter uma predileção, tem que ter uma convicção. Ele precisa estar convicto daquilo que faz. Precisa entender, precisa estudar, precisa entrevistar, precisa bater papo, precisa estar junto, olho no olho, para escolher o melhor profissional. Entendam isso. Eu também vou me policiar para isso. Preciso respeitar, e vocês precisam também, até no nosso dia a dia, a gente volta e meia troca rusgas, as diferenças. Respeitar as diferenças, entender, deixar a sua opinião aqui embaixo, com educação, com respeito. E aí a gente responde, a gente bate papo, a gente conversa. É tão legal, flui, acontece. Ao contrário, nunca se vai ter tranquilidade. E aí caem os treinadores, caem os dirigentes, caem os jogadores e fica nesse ciclo, fica nesse vício eterno que a gente tem. Eu só peço que Deus abençoe quem vai escolher e quem venha e que tenha, como disse Antônio Lopes, sorte de chupar um picolé e não pegar uma pneumonia, porque isso aí seria verdadeiro, porque pode acontecer, mas seria terrível. Tomara que venha um profissional gabaritado, interessado, estudioso, novo, velho, meia idade, pouco importa, que entenda o tamanho do Vasco, que entenda a responsabilidade que é o Vasco, que defenda as cores do clube, que ame o clube, se identifique com o clube e que tenha bons picolés para não pegar nenhuma pneumonia. Que o Vasco tenha esse caminho de luz, que o Vasco possa escolher o melhor nome e que esse nome possa nos ajudar. Vivam as diferenças. Viva a diferença. Nós somos diferentes. Nós somos o Vasco. Grande abraço a todos vocês. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Tchau, turma.